Saudações. Hoje eu vou retomar essa questão da hipergamia, do solipsismo feminino, né? E também vou falar sobre um pouco sobre essas questões relativas à promiscuidade, à possibilidade do casamento e aos índices de felicidade, né, de homens e mulheres. São assuntos assim que eu já tratei deles, trato deles sempre nos vídeos, né? E tenho tratado deles no decorrer de, sim, dos anos aí, mas nem sempre as pessoas têm a paciência, a oportunidade, o tempo, né, o interesse de investir o tempo, né, indo atrás desses vídeos velhos, né, desses vídeos mais antigos, para saber o que eu já levantei sobre isso ou não. Então eu vou começar aqui retomando essa questão dos índices de felicidade, né? Então eu tenho um vídeo muito bom, que eu considero muito bom pelo menos, que se chama Por que as mulheres estão cada vez mais infelizes. Você encontra ele aqui no canal, e ele tem uns 2 anos ou até mais, né? Acho que mais do que isso. E para isso, para esse vídeo eu levantei uma boa bibliografia, tem lá, ela ainda está lá no meu blog, né? Então lá, se você assistir o vídeo lá, tem lá o link também para o meu blog, onde tem vários links lá, uma boa referência, né, de onde você encontra os dados que eu levantei ali e muito mais, né? E é um vídeo que eu tenho procurado, um link, né, aquela postagem eu continuo procurando, assim, acrescentar novos dados ali, né, sempre que possível. Então tá, a Ana Paula, ela me escreveu o seguinte, eu vou ler o post dela, é um post meio longo, mas eu acho que dá pra ter uma ideia. Então o que ela respondeu foi o seguinte: Olá, gostaria de fazer uma reflexão. Não tenho como avaliar as pesquisas e, pelo que entendi, as razões do aumento dessa infelicidade não são colocadas. O que acontece é o seguinte, Ana Paula, só já fazendo um adendo aqui. Existem hipóteses, né? Hipótese as pessoas podem levantar depois. Agora você nunca vai, você não, é impossível, né, você levantar uma estatística e estabelecer as causas logo de cara. Você tem que levar as hipóteses e testar essas hipóteses, né? Então é muito difícil você pegar. O dado concreto as mulheres se dizem, no geral, cada vez mais infelizes. Em especial as mulheres mais conforme a idade vai avançando, né? Então já vou tratar disso em seguida, mas então já deixo estabelecido isso aqui. Qualquer coisa que eu disser, ou que uma feminista disser, ou que um MGTOW disser, ou que um Red Pill, qualquer um disser nesse ponto aqui, vai ser só uma hipótese, até que se teste, até que ela seja testada. E esse tipo de coisa demora muito tempo para poder ser testada. Você imagina, para eles levantarem para chegar-se a essa conclusão de que as mulheres estão ficando cada vez mais infelizes, esse índice tem que ser medido todo ano, e ele foi medido todo ano desde a década de 70, então você imagina, de 70 até hoje são o quê? 50 anos aí de medição, tá? Então, praticamente a gente está chegando a 50 anos de medição desse índice de acompanhamento disso, do quanto, assim, de perguntas, né? E aí, você se diz mais feliz ou mais infeliz? Já em vídeos aqui eu já expliquei como são feitos esses testes, então eles são bem confiáveis, né? São bem confiáveis, muitas vezes é aquela sua amiga, aquele seu amigo que vai dizer para você que está feliz, que está bem, que está tudo bem, vai chegar lá na clínica, né, ou vai ser convidado por um teste desses, né, e aí quando você coloca lá um medidor de mentira ou no ambiente controlado, ela vai lá e conta uma outra história, né, então fecha aqui o parêntese. Então ela levanta uma hipótese, Ana Paula, ela fala assim, né, uma hipótese seria a seguinte: considerando a pesquisa, no passado o universo feminino era mais restrito, o conhecido era restrito, eu imagino que seja conhecimento aqui, né? Mulheres e homens tinham a receita de bolo: casar, ter filhos, homem no trabalho, mulher em casa, pronto.
Segui a receita, sou feliz. Era o que existia para aquela época. Um detalhe aqui, Ana Paula, não sei se você assistiu, inclusive, aquele vídeo. No vídeo eu já levanto essa questão, que 49%, né, das mulheres ficavam em casa. Mas se é 40, e esse índice caiu desde então, mas se 49% das mulheres ficavam em casa, quer dizer que 51% estavam trabalhando, tá? Então, você já tinha índices, assim, essa questão de as mulheres viviam uma vida mais restrita, na década de 70 já não, nem tanto. Se você parar para pensar, a década de 70 é a época onde surgiram os hippies, tá? Então é bom a gente lembrar isso. A tal da revolução sexual começou na década de, assim, depois de meados da década de 60, tá? Então você já tem movimentos muito fortes, aqui acabei de mencionar os hippies, né? A época em que nasce o rock, o heavy metal e tudo mais, é tudo dessa época, né? E então não, e as mulheres estavam trabalhando desde as da década de 50, na verdade. Se você pegar aquele livro, o outro Flip Side, o outro lado do feminino, do feminismo, da Phyllis Schlafly, ele deve estar aqui, inclusive, peraí, não, acho que eu tirei ele daqui, eu sempre deixo ele por perto, mas eu acho que dessa vez, não, deixa eu ver, não, dessa vez não, não tá aqui, mas eu sempre mostro, já mostrei em diversos esse livro aqui, né? É um livro da Phyllis Schlafly e é o que ela levanta é justamente isso, né? Ela levanta que ela mesma já na década de 40 trabalhava na indústria de armas. Se você parar para estudar, as primeiras leis do trabalho foram feitas para proteger as mulheres, né? Ou seja, aquela ideia de proteger as mulheres que vinham com seus maridos para trabalhar nas fábricas, elas também iam trabalhar nas fábricas, né? Isso nós estamos falando no século XIX. E as primeiras leis do trabalho já foram para proteger essas mulheres, principalmente porque é aquela ideia, né? Se você tem 20 homens e uma mulher, né? Você não tem mais sociedade. Se você tem um homem e 20 mulheres, você ainda tem uma sociedade, né? Porque as mulheres podem ter os filhos e assim, acompanhar amamentar as crianças, alimentar as crianças, alguém tem que fazer esse papel. E nessa época o que ficou bem óbvio foi justamente isso. Eu sempre comento também que na sociedade rural, e é bom lembrar que no caso do Brasil e em muitas sociedades aí mundo afora, inclusive no século XX, boa parte da população vivia até então na fase no rural, né? No campo, né? E no Brasil esse contingente ainda é muito grande, tem muita gente que vive ainda no interior, no campo, tudo mais. E, uh, e lá a divisão do trabalho é um pouco diferente daqui, né? Então a minha família vem do campo e as mulheres lá, elas também fazem parte do trabalho. A minha avó sempre trabalhou no campo. Nossa, a diferença, onde vai estar a diferença, é que o homem fica com um trabalho mais pesado. Então, na hora de você ir numa mina de carvão, né? Ou na hora de você ir lidar com, enfim, nesses os serviços mais pesados, é o homem que faz. Né, na hora de lidar com gado, né, que é uma coisa perigosa e tudo mais, é o homem que faz. Mas a minha avó sempre foi lá, deu comida para as galinhas, sempre cuidou da horta, sempre cuidou, assim, toda essa parte, além, é claro, de cozinhar e passar e tudo mais, mas toda essa parte de dar alimento para os animais que estão mais próximos ali, né, que estão nas mediações da casa, ou seja, essa divisão do trabalho, na época da colheita todo mundo vai fazer, todo mundo vai lá colher, então essa questão toda dessa divisão do trabalho, existe muita idealização em cima disso, muito pouco é trabalhado em cima dos dados, tá? Então, só retomando, na década de 70, quando a gente começou a medir isso daqui, já era 49 a 51, ou seja, a maior parte das mulheres estavam já no mercado de trabalho, tá? Então, ela continua, né? Então, considerando no passado, mulheres tinham a receita do bolo, casar, ter filhos, homem no trabalho, mulher em casa, pronto, segui a receita, sou feliz, era o que existia para aquela época. Essa é a receita de ser feliz, assim, na época já
aqui das pessoas que estavam no campo e que trabalhavam no setor de serviços, ou seja, a elite do funcionalismo público, né? O Brasil passou por um momento mais ou menos assim. Nós nunca tivemos um momento muito forte de industrialização, né? Nosso processo de industrialização foi tardio, nunca foi o suficiente, e nós ainda passamos por um processo de desindustrialização nos últimos anos, né? Nas últimas décadas aí, e eu não vou me adentrar muito nisso, né? Mas por causa da China, por políticas públicas que deram errado, e isso começou, não, a gente, sim, o PT teve muito disso, sim, né? Grande parte a culpa foi do PT, mas antes disso também teve o PSDB, que também já começou a lascar ali. E quando você volta na época do Collor também, o Collor também destruiu aqui. Se você parar para só lembrar da Gurgel, né? Quem é mais velho vai se lembrar. Então, assim, nós tivemos muitas iniciativas aqui, inclusive de gente que bolou carro movido a água e tudo mais, e as políticas públicas esmagaram todos esses caras, tá? Então, só retomando aqui, os tempos foram mudando, ela continua, né, na hipótese dela, os tempos foram mudando, o acesso a opções e alternativas foi aumentando, tanto para homens como para mulheres. Para as mulheres o mundo se abriu, possibilidades se abriram, profissões, estudos, viagens, casar, ficar solteira, ter ou não ter filhos, são algumas dessas possibilidades. Acontece que toda escolha envolve renúncias, e em decorrência disso, dessa maior liberdade de escolha, é uma hipótese que isso tenha gerado esse aumento de infelicidade. É um bom caminho, mas vamos lá. Por um lado, pode ser, digo dessa forma, pois não conduzir pesquisa, que o sentimento de infelicidade tenha crescido para todos. Mas isso devido às limitações do passado, pois no passado não havia questionamento da ordem vigente. Mulheres e homens solteiros, por exemplo, com frequência eram considerados problemáticos. Aqui eu tenho que fazer intervir aqui, porque quando eu era criança eu lembro muito bem de um primo de segundo grau que eu tenho, e ele sempre foi um solteirão convicto. E ainda que causasse alguma estranheza, eu não acho que ele era visto como uma pessoa problemática. É só aquele tipo de coisa. Também tem uma tia também tia assim direta, né, irmã do meu pai, que também nunca casou, nunca teve filhos. O que acontece é que o que existia era um pouco essa questão de, né, você vai deixar de ter filhos, né? Então o pai quer que os filhos tenham filhos para que ele tenha netos, né? Então, e isso continua até hoje. Eu não acho que isso mudou tanto assim, tá? Vamos lá. Sem reflexões e conflitos parece ser mais fácil. Sem reflexões e conflitos parece ser mais fácil se sentir mais feliz. Agora, tudo isso para mim é questionável, pois posso estar errada, mas não creio nessa felicidade do passado e não entendi quem são as mulheres da pesquisa que disseram serem mais felizes. São mulheres mais velhas de hoje ou são mulheres jovens adultas daquela época? Desculpe o texto longo. Não precisa se preocupar não com o texto longo. Meus vídeos são enormes geralmente, então espero que esse não fique, mas porque eu perco views com isso, mas eu prefiro me manter intelectualmente íntegro e abordar todos os detalhes sempre que possível, o máximo possível que eu consigo, pelo menos. Então vamos lá, com relação a algumas coisas que você colocou aqui. Então vamos lá, quem são mulheres mais velhas de hoje ou são mulheres jovens adultas daquela época? Como é que você faz esse tipo de pesquisa? Porque assim, a gente não está falando de uma pesquisa, a gente está falando de um corpus, tá? Então a gente está falando de corpora aqui, tá? De pesquisa. Então a gente está trabalhando com dados, e é assim, por isso que você só tem os dados e não tem as hipóteses que confirmam esses dados. Tanto que, como eu disse, se você para ler o estudo em si, você vê a surpresa, inclusive, de quem conduz esses estudos, né? Principalmente as feministas, porque vai meio que de encontro ao que a ideia é que com mais direitos, tanto que você tem hoje em dia, inclusive, essa filosofia ou estilo de vida MGTOW, ou movimento, chame do que você quiser, tá? Mas existem os MGTOWs, né? E os MGTOWs, os MRAs, os ativistas, né, também, eles vão apontar justamente porque, olha, passou da conta, esse negócio de feminismo já passou da conta, já ficou, assim, o peso para os homens está muito alto e a gente não quer, sabe,
Então você já deve, se você olhar aqui no canal, tem muitos vídeos em que eu tratei disso. Mas como é que você faz levanta isso? Você faz pergunta para todas as mulheres de todas as faixas etárias. Então, se você pega no total das mulheres, aí você divide no total das mulheres. E aí, eu já falei isso em vídeos anteriores, e aí vem gente que vai lá e fala assim, às vezes eu vejo comentário lá naquele vídeo falando assim, você está sendo desonesto, porque você não apontou que as mulheres solteiras são mais felizes que as casadas. E aí eu viro e falo assim, não, mas isso, ao mesmo tempo você vai ver também, as mulheres casadas são mais felizes que as solteiras. Então, eu vou explicar de novo, quem está aqui no meu canal já viu essa explicação com certeza. Então, o que acontece? As mulheres solteiras ou casadas, no início da sua vida adulta, são muito felizes, tá? Então, isso quer dizer o quê? Dos 18 aos 25 anos, as mulheres são mais felizes. Isso independe delas serem casadas ou solteiras. Ocorre que a maioria dessas mulheres são solteiras, tá? Então, se você pegar nessa faixa etária, mulheres casadas e solteiras, né? E você dividir, você não vai ver diferença. Mulheres casadas e solteiras nessa faixa etária se dizem felizes por igual. Ou infelizes por igual. A taxa de felicidade e infelicidade, ela não se move daí. Homens e mulheres, com o decorrer dos anos, eles vão se dizendo, a porcentagem, não é que eles se dizem mais infelizes, a porcentagem de homens e mulheres que se diz mais infeliz vai aumentando. Porque é óbvio, você vai vivendo por mais tempo, é mais tempo para você se decepcionar com a vida. Aqueles planos mirabolantes que você tinha, às vezes no começo da sua adolescência, né, dos seus 20 anos, eles vão indo por água abaixo, né? Então, existe esse choque de realidade. O que acontece é que os homens, quando essa medição começou a ser feita na década de 70, o número de homens que, vamos supor, com 40 anos se dizia infeliz, era maior do que o número de mulheres que se dizia infeliz. Aliás, as mulheres se diziam muito felizes. Então, 70% das mulheres em todas as faixas etárias se diziam felizes na década de 70, tá? Quando começou essa medição, né? Então, elas se diziam felizes. Então, eu sempre comento aqui da Esther Vilar, tem aqui um debate, se você entende de inglês ou alemão, ocorre que a minha graduação lá na Letras é alemão, mas eu só sei desse vídeo, o vídeo que eu coloquei lá, o link, acredito que ainda esteja ativo. Se você procurar lá, existe essa entrevista da Esther Vilar, que foi feita na década de 70, só que ela é uma entrevista em alemão e a legenda está em inglês. Então, se você não entende nenhuma das duas línguas, não dá para acompanhar. Mas, não sei se alguém traduziu para o português, eu não tenho esse conhecimento. Mas, ela já apontava isso para as feministas e ela falava assim, eu sou um outro tipo de feminista porque eu sou uma feminista feminina. E vocês, feministas, isso na década de 70, tá? O que vocês estão querendo fazer é masculinizar as mulheres, né? E essa masculinização das mulheres vai dar merda. Vai deixar as mulheres mais infelizes. E as mulheres já se dizem felizes, então, e os homens são mais infelizes do que as mulheres. Então, o que vocês estão propondo vai tornar as mulheres mais infelizes. O que um cara red pill vai te dizer é o seguinte, que a mulher tem um prazo, como se fosse um prazo de validade. Ela tem uma liberdade sexual, por exemplo, no mercado, no geral, absurda até os 35 anos. Ela se dá melhor do que os homens no mercado de trabalho. E isso não é de agora, tá? Não é nos últimos 10 anos, não é nos últimos 20 anos, não é nos últimos 30 anos. As mulheres, historicamente, elas se dão bem no início das carreiras. E por questões óbvias, se você parar para pensar. As mulheres, elas entram geralmente como recepcionista, secretária, pensa nesse tipo de profissão. Enquanto o homem vai, às vezes, trabalhar, muitas vezes o homem o homem comum, né, o homem médio, ele começa a trabalhar, às vezes, numa profissão de ajudante, de auxiliar, que não paga tão bem. Mas quando o cara já vira um metalúrgico, mesmo que ele, vamos supor, se o cara tem um ensino médio, a gente está falando de profissões do ensino médio, tá? E não de profissões do ensino superior. Então a gente está falando no grosso da população. O cara que virou metalúrgico, ele vai ganhar muito mais do que uma recepcionista na maior parte do tempo.
A mulher que entrou como recepcionista e, sabe, ela virou uma auxiliar administrativa, ela vai ter algum aumento no salário, mas nem tanto. Vai ser pouca coisa. Daí você tem aquelas disparidades, mas aí também aquela história não está sendo colocada em questão a insalubridade nem nada. Mas a ideia do Red Pill é justamente essa, que quando a mulher tem um prazo de validade, conforme esse prazo vai chegando, então vai batendo, né, um choque de realidade. Ela vai percebendo que ela não tem um tempo infinito para conseguir ou para obter aquilo que que ela planejou. Então é aquela ideia daquela mulher que quer ser bem-sucedida, né, e chegar aos seus 30, 35, 40 anos bem-sucedida. Geralmente os homens e mulheres geralmente chegam no ápice da sua carreira entre os 40 e 50 anos. E justo nessa época ela percebe que, olha, está começando a ficar tarde para eu ter filhos. Os homens também já começa a mudar a percepção de que os homens e as mulheres, de que os homens, assim, ela deixa de ser tão desejada, né, quanto as meninas de 18, 19, 20 anos, né? Então aquela ideia da mulher que vira e fala assim, quantos anos você acha que eu tenho? Que bonitinho, ele acha que eu tenho 20, 25. Muitas vezes, nós homens, a gente sabe que vocês são um pouquinho mais velhos, mas a gente, assim, existe essa cultura de galantear, né, de ser galanteador, né? E então existe isso, tá? Agora, isso também é só conjuntura. Isso não é por causa disso que as mulheres estão mais infelizes? Não. Então, primeiro a gente estabeleceu, nessa fase de 20 a 25 anos, as mulheres se dizem mais felizes no geral. Então, se você contrapor mulheres nos seus 20 a 30 anos com mulheres nos seus 40 a 50, por exemplo, você vai ter solteiras mais felizes do que casadas, tá? Por quê? Porque o número de mulheres de 20 a 25 anos que são solteiras é maior, mas na verdade, se você pegasse mulheres casadas de 20 a 25 anos com mulheres de 40 a 50, também você veria que as mulheres de 20 a 25 anos são mais felizes no geral. No geral, ainda é o povo mais feliz do planeta. O que aconteceu com o decorrer dos anos é que cada vez mais o número de mulheres, quando chegava aos seus 40 anos, as mulheres de 40 anos viravam e falavam assim, não, eu estou infeliz. E aí isso entra naquela estatística. Então, a porcentagem de mulheres que se diz mais infeliz quando chega aos 40 anos foi aumentando. E aos 50 anos também foi aumentando. E aos 50 anos e aos 60 anos também foi aumentando. De forma que, hoje, passou de uma certa idade, no geral, as mulheres se dizem mais infelizes do que os homens, tá? E aí, nessas faixas etárias mais avançadas, você vai ver que mulheres e homens casados se dizem mais felizes do que homens e mulheres divorciados. E aí nessa fase existe essa dicotomia maior. Aí existe também uma questão de que são aqueles solteiros convictos, ou seja, homens e mulheres que permanecem solteiros convictos, chegam nos 40, 50, 60 anos, muitos deles se dizem felizes, tá? E vivem bem, tá? Homens e mulheres casados, no geral, eles vivem bem, vivem mais e acumulam mais dinheiro, tá? Bem casados. Os bem casados acumulam mais dinheiro. Você chegou até o final da sua vida casado ainda, os índices são todos melhores do que o de divorciados, no geral. Com relação aos solteiros convictos, isso já muda um pouco, fica mais pareado, mas aí há uma distorção. Por quê? Qual é o grupo principal de homens e mulheres nessas faixas etárias que nunca se casaram? São os religiosos. Ou seja, são pessoas muito religiosas. Então você vai entrar aí os padres, as freiras e tudo mais. Então, se você tira esses grupos, aí o corpus é muito pequeno, tá? Então o grosso são pessoas casadas e pessoas desquitadas. Só uma observação aqui. Esses dados, eles são levantados fora do Brasil. Aqui no Brasil, nós temos muito poucos dados com relação a isso. Há fortes indícios de que esse seja o caso também. Então, toda vez que você pega nos grandes centros urbanos e vai medir, os números são parecidos com os números europeus. Mas eu sempre levanto essa questão aqui. Quando você observa os índices de divórcio aqui no Brasil, eles são muito melhores do que na Europa e nos Estados Unidos. Então, como exemplo, vou dar novamente esse exemplo. Estados Unidos, 50% de divórcios, né?
Europa também acima de 50%, lugares que batem 70%, né? Então Luxemburgo e por aí vai. Países, a Espanha 67%, enfim, são países que o índice de divórcio é muito alto. E o Brasil já está entre os que tem menos divórcio, tá? Então nós temos muito poucos divórcios aqui. A gente tem a impressão de que é muito mais divórcio porque nós vivemos nos grandes centros urbanos. E as taxas nos grandes centros urbanos são muito ruins também. Não chegam a níveis europeus, mas são muito ruins, tá? Então, eu só peguei essa deixa aqui desse post da Ana Paula porque ele foi um post respeitoso. Teve várias gurias, várias mulheres que vieram postar. Só deixar muito claro também a política aqui no meu canal. Você tem toda a liberdade de falar o que você quiser. Eu não vou apagar o seu comentário. Exceto se você xingar a mim, ou a minha noiva, ou algum familiar meu, tá? Então se você chegar e, como já teve gente aqui no canal, e chamar a minha noiva de, como é que é? Conservadia, falar que tá torcendo pra eu ser corno, que eu vou ser... como é que é? Teve uma guria aqui, uma feminista louca lá que me chamou de gordo, guerreiro de teclado, tá? Eu não sei, eu nem tô acima do peso, mas tão acima do... Eu não sei, eu tô normal, mas ela viu naquele vídeo lá do porque as mulheres estão cada vez mais infelizes, e aí acho que ela, pelo efeito da câmera, ela achou que eu tava muito gordo, então não sei, me chamou de gordo. Como é que é? A gente deseja que eu vire corno, que eu tome um chifre, que eu seja denunciado na Maria da Penha para prender. Então, esse tipo de comentário, tá? Como a minha noiva visita aqui os fóruns, tá? Eu não faço questão de manter eles aqui, então se você se nós não formos falar nesses tons, a gente toca o barco, pode falar o que você quiser aí, eu vou responder da melhor forma possível, do jeito que eu conseguir, tá? Então é isso. Então, o que eu tinha eu espero ter deixado bem claro essa questão de mulheres mais infelizes. Então, essa questão, as mulheres, antes, na década de 70, em todas as faixas etárias, as mulheres, todas, no geral, as mulheres, se você pegasse em todas elas, juntasse tudo num bolo e colocasse lá o número de mulheres felizes e infelizes, o número de mulheres felizes superava o de infelizes e o número de mulheres felizes era maior do que o número de homens felizes no todo, em todas as faixas etárias. E é essa relação que se inverteu. Não porque os homens tenham ficado mais felizes, mas porque as mulheres foram ficando cada vez mais infelizes de forma vertiginosa. E quais são as razões disso? Eu não sei. Um último detalhe, é bom lembrar que a profissão mais feliz nos países pesquisados, e em todos os países pesquisados, a profissão mais feliz é a de dona de casa, quando essa é oferecida como uma opção de profissão. Então, se você parar para perguntar qual grupo de profissionais mais felizes do planeta Terra, fora dessa área de 20 a 25 anos, tá? São as donas de casa, tá? Se você pegar qual é o grupo mais depressivo do planeta, mulheres depois dos 40 anos, bem-sucedidas profissionalmente. É o grupo mais depressivo do planeta, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, eu vou fazer, o meu próximo vídeo vai ser em continuidade a esse, eu só não vou continuar nesse vídeo, porque ele já ficou muito longo, e eu tô testando a paciência de vocês a essa altura. Então eu vou, deixa o seu like aqui, clica no sininho, inscreva-se no canal, compartilha, eu estou muito feliz com os números do canal. É um canal pequeno ainda, mas eu estou muito feliz. Eu sonho em chegar nos 30 mil para abrir uma área de membros, para eu poder colocar o conteúdo que eu quero aqui no YouTube, porque o YouTube, os meus vídeos mais antigos, boa parte eu tirei do público porque o YouTube soltou uma bomba nuclear no meu canal e desmonetizou tudo, e
congelou um monte de vídeo aí que não ganhava mais view e tudo mais. Eu achei que estava em detrimento do canal, então eu tirei eles do público, mas então, um dia eu chego lá. Eu sempre falo que eu sou um canal pequenininho, mas eu sou um canal persistente. Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço, vamos continuar esse diálogo e até a próxima.